Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje o vídeo que encerra o volume 1 do PET 2021 do segundo ano do ensino médio. Então, como vocês já devem saber, né, esse ano tem novidades. Além das atividades do PET, vocês têm as atividades complementares que são preparadas pelo seu professor. Então, é claro que cada professor preparou uma lista diferente. Então, se você não é meu aluno, obviamente essas questões não são as mesmas que o seu professor criou. Mas, de qualquer forma, eu te convido a participar dessa aula e te aviso que aqui na descrição você vai encontrar um link para você acessar a lista de atividades que eu vou resolver nessa aula. Então, se você quiser, eu aconselho que faça, você acessa a lista, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você retorna aqui. Ou então você vai acompanhando em tempo real, ok? É, Para todos os alunos também. Aqui na descrição nós temos a minutagem do vídeo. Qual que é a utilidade dessa minutagem? É demarcar o início de cada questão aqui no decorrer do vídeo. Então pode ser que você já fez a lista e você está seguro sobre as atividades que você respondeu, mas você está com dúvida ou você não conseguiu alguma específica. E o seu interesse aqui é ir diretamente para ela. Então o que você faz? Você seleciona a questão e vai direto para ela. O tempo está marcado ali. Na barra de progresso também vocês vão ver que está dividida, ok? Então vocês conseguem acessar diretamente o que vocês tiverem mais interesse. Mas eu convido a, de repente, você dar pelo menos uma olhada nas questões que você tem certeza, a você dar uma passada só para poder conferir a resposta final, ok? Bom, mas aviso sim, cada questão vai ter três momentos que eu vou separar aqui, tá? Então, num primeiro momento, eu vou só fazer a leitura do enunciado e vou falar: se você quer tentar fazer, pausa o vídeo e retorna em seguida. Depois eu vou fazer comentários, eu vou analisar a questão, eu vou ver o que está sendo informado, o que está sendo pedido, vou apontar para vocês que conteúdo que está por trás da questão e apontar os caminhos para você poder chegar na resposta, tá? E aí, de novo eu vou falar: pausa o vídeo com as dicas, tente resolver e retorne. E aí um terceiro momento que aí sim eu finalizo a questão resolvendo, ok? Combinado desse jeito? Beleza. Eu acho que tá faltando falar alguma coisa, mas só lembrar depois eu falo. Beleza? Vamos lá então. O vídeo vai ser longo, mas a ideia da separação da minutagem é adiantar o lado de quem está com pressa e quer só uma questão e não tem que ficar procurando. Beleza? Vamos lá então de questão 1. Deixa eu aumentar um pouquinho. Questão 1. Um vendedor recebe um salário fixo e mais uma parte variável, correspondente à comissão sobre o total vendido em um mês. O gráfico ao lado informa algumas possibilidades de salário em função das vendas. Letra A. Qual o salário recebido do vendedor que vende mensalmente R$ 5.000 e R$ 8.000? Letra B. Sendo S o salário recebido pelo vendedor e V o valor das vendas efetuadas no mês, a reta apresentada no gráfico corresponde a uma função do tipo S de V é igual a AV mais B. Sabendo que os valores obtidos no item anterior correspondem a S de 5.000 e S de 8.000, encontre a lei dessa função. Letra C. Qual é a parte fixa do salário? E letra D. Alguém da loja disse ao vendedor que, se ele conseguisse dobrar as vendas, seu salário também dobraria. Isso é verdade? Explique. Então, se você se sente capaz de responder essa questão sem o meu auxílio, pausa o vídeo e retorne em seguida. Bom, pessoal, isso daqui é uma questão que envolve função do primeiro grau, tá?
toda função do primeiro grau tem associada a ela uma reta, um gráfico cujo formato é de uma reta, ok? Então nós temos aí justamente o gráfico com essa reta, e esse gráfico ele apresenta dois eixos, né? Se você olhar aqui no eixo horizontal, você vai ver que ele está apontando a quantidade de vendas que um vendedor faz no mês, o valor, na verdade, que ele vende, né? Está em reais ali. E no eixo vertical está o salário que ele recebe, que depende do quanto ele vende, porque é uma comissão, ele ganha uma porcentagem do valor que ele vende. E ele tem um salário fixo. Qual que é a prova de que ele tem um salário fixo? Se ele não vender nada, ele ganha alguma coisa, tá? Que aqui seria a marcação da venda zero. Então ele não ganha zero se ele não vender, ele tem uma parte fixa. E quanto mais ele vender, mais ele ganha, ok? E aí está perguntando, qual é o salário recebido do vendedor que vende 5 mil reais? Então, pessoal, é simples. É só você montar pares ordenados. Você vem aqui, analisa o 5. Esse ponto aqui, ele representa uma venda de 5 mil. E qual que é o salário? Da mesma forma, o 8 mil, você vai usar esse segundo ponto, que ele vai associar a venda mensal com o salário que a pessoa recebe. Isso é tranquilo, tá? Eu vou até responder de uma vez, né? Não, depois eu respondo, que eu falei que era 3 momentos, né? Eu já respondi, basicamente. Aí, letra B. Sendo esse o salário recebido, tá. Aí tá dizendo que isso aqui corresponde. Então, você foi lá e descobriu os valores. Então, o que acontece? Ó, vamos supor que você tem aqui 2 pontos. Porque acontece? O nosso gráfico da função, ele tem esse seguinte formato, né? É AV mais B, a fórmula, né? E aqui nós temos esses valores. Nós sabemos o S de 5 mil e nós sabemos o S de 8 mil. Isso aqui são os valores que nós determinamos na letra A, tá? São os valores da função para cada um desses V's aí, tá? Aqui é o V igual a 5 mil, aqui o V igual a 8 mil. De forma que a gente consegue fazer o seguinte: nós podemos substituir nessa equação aqui os valores. No lugar do V, aqui você colocaria 5 mil, aí ficaria 5 mil A mais B é igual ao valor que você determinou lá em cima, depois a gente substitui. E aqui embaixo você troca por 8.000 A mais B é igual ao valor que a gente obteve. Então isso aqui vira um sistema. E a gente pode resolver o sistema simplesmente subtraindo. Se a gente subtrair a segunda menos a primeira, a gente vai acabar eliminando esse B e vai achar o A. Depois volta achando o B, mas aqui é só o caminho, tá? Isso aqui, pessoal, é um conteúdo que apareceu na semana 1 do PET, tá? Então lá tinha questões disso, tinha questões que te davam pontos e pedia que você determinasse a lei da função. Então basicamente é isso, tá? Então aqui é a dica, tá? Então não, se você não entendeu, não se assuste que depois eu vou voltar resolvendo com calma. Aqui é só a dica, tá? Não estou entregando a resposta. Qual é a parte fixa do salário? A parte fixa é quando você zera a venda. Então, uma vez que você determinou a fórmula aqui na letra B, é só você fazer o S de zero que você descobre qual que é a parte fixa. E aí, na letra D, é a gente analisar. Se a pessoa... Aqui está dizendo que alguém falou com ele que se ele vendesse o dobro, o salário dele também ia dobrar. Ou seja, a pessoa afirmou que o S do dobro de V é 2 vezes o S de V. É isso que ele quer saber, tá? Se o salário para o dobro da venda é o dobro do salário para aquela venda original, a metade, vamos dizer assim, ok? Então, é analisar também usando a resposta da letra B. Então, essa letra B aqui é fundamental para você poder responder a C e a D, ok? Bom, se isso te ajudou, pausa o vídeo, responda e depois retorne aqui. Bom, pessoal,
Deixa eu dar uma apagada aqui nas anotações que eu fiz, para a gente poder anotar organizadamente e bonitinho, ok? Só um segundo. Eu podia ter pausado a gravação, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, é o que eu falei, ó. Uma pessoa que vende 5 mil. Então, se a pessoa vende 5 mil, esse ponto aqui representa justamente venda de 5 mil, salário da pessoa. A pessoa ganha 550 reais. Pessoal, isso aqui provavelmente, né, é um negócio bem antigo, né? Porque isso aqui não chega a ser, acho que nem metade do salário mínimo, né? É a comissão, com comissão, hein? E quem vende 8 mil, segundo isso aqui, ganha 700 reais. Certo? Então é isso. Então, na verdade, de acordo com o que foi informado aqui pra gente, nós temos na letra B, né? A função é dada pelo formato S de V é AV mais B, correto? E aí nós temos que o S de 5 mil é igual a 550, enquanto que o S de 8 mil é igual a 700 reais, certo? Aí que eu comentei com vocês para fazer a substituição. Então você vem aqui, no lugar do V, você vai colocar 5 mil, no lugar do S você bota 550. E depois, no lugar do V, você coloca 8 mil, no lugar do S você bota 700. Então ficaria o que, ó? Nós temos duas equações. Nós temos uma que é 5.000A mais B é igual a 550. E nós temos também que 8.000A mais B é igual a 700. Então, esse é o nosso sistema. Eu falei a questão de subtrair, né? Porque para poder resolver o sistema, nós temos que eliminar uma letra, certo? A letra que está mais fácil de eliminar é essa daqui, é o B. Porque nós temos B e B, certo? Para fazer isso, basta que a gente multiplique a primeira equação por menos 1, ok? E vai ficar o seguinte, ó, vou até reescrever o sistema aqui na frente. Vou trocar a ordem, então vou colocar 8.000A mais B é igual a 700. Tanto faz, tá, pessoal? Eu estou trocando só por uma questão de organização mesmo. Menos 5.000A menos B é igual a menos 550. Se eu somar essa equação, essas duas equações, né? O que vai acontecer aqui, ó? 8 mil menos 5 mil são 3 mil. A. B menos B é zero. 700 menos 550 são 150. Então, o nosso A aqui vai ser igual a 150 dividido por 3 mil. Posso dividir aqui, cortar esses zeros. Eu posso dividir em cima e embaixo por 15, de forma que o nosso A seja igual a 1 sobre 20, ok? Então A é 1 sobre 20. Para que a gente possa descobrir o B, o que vai acontecer? Deixa só eu fazer uma divisão aqui. Ficou interessante. O B é só você escolher qualquer equação ali e fazer. Eu vou escolher a segunda, tá? 8.000. O A, nós descobrimos que é 1/20.
Opa, olha lá que viagem, ó, esqueci de desativar o negócio. 1/20 avos mais B é igual a 700. Pessoal, nessa multiplicação aqui eu posso cortar um zero e 800 dividido por 2 é igual a 400. Então 400 mais B é igual a 700. O B é igual a 700 menos 400, tá? Então o B vai ser igual a 300, ok? Então o B é 300. Aí no caso, a lei daquela função, e aí eu vou colocar ela aqui, ó, vou colocar onde? Eu tinha que dar uma arrumada nisso aqui, né, pessoal? Como é que eu posso arrumar isso aqui? Espera aí que eu vou pausar o vídeo e vou colocar arrumadinho pra vocês. Espera aí. Bom, tá aí, ó. Ó, deixei bem arrumado, hein, pessoal. Fiz uma pausa aqui, fiquei uns bons minutos parado aqui, mas agora tá organizado, hein? Tá bonito, hein? Então nós descobrimos o A e o B. Falta só usar essa expressão aqui, ó, trocar o A e o B para poder obter a lei da função. Então no nosso caso aqui vai ficar o S de V é igual a 1/20 de V mais 300, ok? Então isso aqui seria a resposta da letra B, correto? É isso aqui, beleza? Qual é a parte fixa do salário? Pessoal, parte fixa é quando você não vende nada. É o que é garantido que você vai ganhar. Então basta fazer o S de zero. No nosso caso, você troca o V por zero. Então é 1/20 vezes zero mais 300, de forma que esse produto aqui ele se anula, né? Então isso aqui vai ser igual a 300, ok? Então, na verdade, o salário que a pessoa ganha fixo é de R$ 300. É o que eu falei, isso aqui é uma questão de tempos antigos, né? Você trabalhar para ganhar R$ 300, apesar de ter comissão, a comissão é baixa, né? Então não rola muito não, né, pessoal? E letra D, alguém na loja diz ao vendedor que se ele conseguisse dobrar as vendas, seu salário também dobraria. Isso é verdade? Então, olha só. Vamos fazer aqui o que seria o S de 2V. O S de 2V, ele é, no lugar do V você coloca 2V. Então fica 1/20 vezes 2V mais 300. Ou seja, se eu cortar aqui o 2 com 20, vai ficar 1/10 de V mais 300, ok? Então, se eu vendesse o dobro, eu ganho isso aqui. E qual que seria o dobro do salário? Bom, o dobro do salário é 2 vezes aquela expressão do salário mesmo, que era 1. Opa, peraí. Aquela expressão que era 1/20 vezes V mais 300. E aí, o dobro seria aqui você fazer uma distributiva, correto? Então, nesse primeiro aqui, você até consegue o 1/10V. Só que ao fazer 2 vezes 300 dá 600, certo? Repara que os valores são diferentes, tem uma diferença de R$ 300. Isso porque a explicação aqui é você... Bom, conclusão primeiro, né? Não é verdade.
Por que não é verdade? Vocês concordam comigo que você dobra a sua comissão, mas você não dobra a sua parte fixa? Porque para ser o dobro, tinha que dobrar os dois. Tinha que dobrar tanto a comissão quanto a parte fixa. Mas o próprio nome diz, é parte fixa, certo? Ela não muda. Então ela independe de quanto você vendeu. Então, na verdade, a explicação pode ser, pois a parte fixa não é dobrada, apenas a comissão, ok? Então não é verdade isso. E agora que eu vi que tem 21 minutos, a gente está na questão 1 ainda. Vamos dar uma acelerada aqui, ok, pessoal? Então essa é a questão 1. Questão 2. Em certa cidade, durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2003, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear de acordo com a função t de t é menos 2t mais 18, em que t é o tempo medido em dias. Nessas condições, qual foi a temperatura medida no dia 7 de julho de 2003? Então, se você sabe resolver, pausa o vídeo, resolva e retorne aqui. Galera, isso aqui também é uma questão envolvendo função, lei de função, essas coisas. E nós temos aqui uma função que vale para os 10 primeiros dias do mês de julho de 2003, que é essa função aqui, ó. Ela te dá a temperatura em função do tempo. E esse tempo aí, ele está medido em dias. E a pergunta dele é qual a temperatura medida no dia 7. Pessoal, se a função ela fala dos 10 primeiros dias do mês de julho e está querendo saber do dia 7 de julho e o tempo é medido em dias, basta a gente fazer o t igual a 7. Então, t igual a 7 dias. Então, o que nós estamos atrás aqui é do t de 7, ok? É isso que nós queremos saber. Então, basta você pegar aquela expressão e no lugar do t, do tzinho, né, você coloca o valor de 7. E aí você faz a conta e você vai obter a temperatura naquele dia, ok? Então, pausa o vídeo e volte para a gente poder concluir. Bom, vamos lá então, né? Nós queremos o t de 7. Deixa eu trocar isso aqui para a letra palito, porque ficou estranho. Bom, t de 7. A expressão é menos 2t mais 18, então fica menos 2 vezes 7 mais 18. Menos 2 vezes 7 vai dar menos 14 mais 18. Sinais diferentes na soma. Você dá o sinal do maior, no caso aqui é o 18, então é positivo. E subtrai, 18 menos 14 é 4, ok? Então a temperatura nesse dia foi a temperatura em 7 de julho de 2003 foi 4 graus Celsius, ok? Pessoal, essa era uma questão da PUC adaptada, porque se eu não me engano a questão original era 8 de julho. Aí eu troquei a data só porque eu sei que ia ter gente que ia copiar da internet, porque no Brainly tem tudo, né? Então eu troquei a data só para poder ficar esperto com isso daí. Beleza? Vamos lá então. Questão 3. Um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros desses reservatórios depende da quantidade inicial de leite no reservatório e do tempo T em horas em que as duas torneiras ficam abertas. Os volumes dos reservatórios são dados pelas funções V1 de T é 250T ao cubo, menos 100T,
mais 300. E V2 de t é igual a 150t ao cubo mais 69t mais 300. Depois de aberta cada torneira, em qual instante, além do inicial, o volume de leite de um reservatório é igual ao outro? E aí, pessoal? E aí, pessoal, nada, né? Então, pausa o vídeo, tenta resolver e retorne aqui. Agora sim. E aí, pessoal? De novo, é uma questão adaptada também, que ela é do Enem, então ela tinha opções e eu retirei as opções para que vocês registrem o raciocínio. Se eu deixar com a opção, vocês mandam só a resposta. Olha só, nós temos aí uma situação em que nós temos dois reservatórios, os volumes estão em litros, tá? O tempo está em horas, e nós temos duas expressões. Nós temos essa expressão aqui para o reservatório 1, para o volume dele, a depender do número de horas, e nós temos essa expressão para o reservatório 2, ok? E aí ele está querendo saber em qual instante, além do inicial, porque no começo estão vazios, então estão vazios não, né? Eles não estão vazios no começo. Na verdade eles têm, não estão vazios, tá? Em qual instante além do inicial, o volume de leite reservatório é igual ao do outro. Eu falo que não está vazio porque se você zerar aqui, você vai obter 3.000 nos dois, se você zerar o T. Então não está vazio, tá? Mas eles estão com a mesma quantidade quando está zerado. Ele quer saber então em qual instante o volume de um é igual ao outro, além do inicial. Então a ideia é a gente igualar os volumes. É você fazer V1 de T igual ao V2 de T. Para isso, nós vamos ter que resolver uma equação. 250t ao cubo menos 100t mais 3.000. Isso tem que ser igual ao 150t ao cubo mais 69t mais 3.000. É isso. Você vai resolver essa equação. Vamos ter detalhes aí, tá? Mas eu convido vocês a trabalharem com essa equação e se vocês travarem, logo em seguir não, né? Logo em seguida, ou logo a seguir, eu misturei. Logo a seguir eu vou concluir com vocês aqui. Então pausa o vídeo e retorne se você conseguiu, se você travar. Então, pessoal, essa equação, primeiro de tudo, ó, nós temos 3.000 mais 3.000 dos dois lados. Então podemos fazer um cancelamento aqui. Vou passar tudo para a esquerda. Vamos ficar com 250t ao cubo menos 100t. E agora o que estava na esquerda aqui vai vir com o sinal trocado, né? Menos 150t ao cubo menos 69t. Isso tem que ser igual a zero, ok? Bom, resolvendo o que é semelhante, nós temos aqui t ao cubo e temos t ao cubo. Tem 250 menos 150. Isso aqui então vai ser 100 t ao cubo. E aqui t com t, menos 100 menos 69, menos 169t. Isso é igual a zero. O que podemos fazer aqui, os dois termos têm o t em comum. Então você coloca o t em evidência e aí fica, se eu tirar um t daqui, aqui é 100t ao cubo. Se eu tirar um t, fica 100t ao quadrado. Aqui é menos 169t. Se eu tirar o t, sobra menos 169. Ok? Isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Então,
aqui nós temos um produto de dois números, tá? Que o resultado é zero. E um produto só dá zero quando um dos números é zero. Ou seja, o t é zero ou o 100t ao quadrado menos 169t, não, 169, não tem t não, é igual a zero. Isso aqui é um instante inicial. Essa solução nós não queremos, tá? A que nós queremos é a segunda. Pessoal, isso aqui é uma equação de segundo grau, só que ela é incompleta. Você pode usar Bhaskara? Você pode usar Bhaskara, mas eu não aconselho. Eu aconselho você a resolver normalmente. 100t ao quadrado é igual a 169. T ao quadrado é igual a 169 dividido por 100. Então o t, aquele quadrado, ele vai passar como mais ou menos a raiz de 169 sobre 100. Isso aqui é mais ou menos. Raiz de 169 é 13 e a de 100 é 10, ok? Então, na verdade, aqui o tempo ele não pode ser negativo, certo? Então, o tempo que nós queremos é esse aqui, ó. É 13 décimos de hora. Para você transformar em minutos, basta você trocar a hora por 60, tá? E aqui você vai obter 6 vezes 13, você vai obter 78 minutos, ok? Esse é o tempo em que leva para que eles tenham o mesmo volume, tá? Vai ter um corte, vou só fazer uma pausa para conferir se o cálculo tá ok. Tá ok, sem nenhum problema. A gente pode deixar nesse. Pode ser 1,3 hora, pode ser 78 minutos, pode ser 1 hora e 18. Fica ao seu critério determinar essa medida, tá? Eu nem tô com as opções aqui do. Eu nem tô com as opções aqui do Enem, então eu não sei se. Eu não sei se nós temos em minutos ou em hora a resposta. Mas, talvez como foi uma questão aberta, adaptada, é isso daí, ok? Questão 4. Uma loja de roupas usa a função quadrática L de x é igual a menos 0,005x quadrado mais 13x menos 1250 para calcular o lucro mensal com a venda de camisetas, sendo x o número de camisetas e L de x o lucro mensal em reais. Letra A. Para que o lucro obtido seja máximo, qual deve ser o número de camisetas vendidas? Letra B. Qual é em reais o lucro máximo obtido pela loja? Então, se você acha que tem condições de fazer, pausa o vídeo e retorne em seguida. Bom, pessoal, isso aí é um tipo de questão muito clássica de função quadrática, que é a questão de você maximizar ou minimizar uma função que modela algum problema, tá? Como vocês sabem, o gráfico da função quadrática é uma parábola, certo? Então, ela pode ter dois formatos. Ela pode ser assim, com a concavidade para cima, ou ela pode ser assim, com a concavidade para baixo. O fato é que, nesses dois casos, nós temos um valor limite, seja o limite inferior, seja o limite superior. No primeiro caso, nós temos um valor limite aqui embaixo, e no segundo caso, temos um valor limite lá em cima, ok? Em qualquer um deles, isso aqui vai ser chamado de vértice da parábola, tá? É o valor mínimo ou máximo que ela atinge.
E é justamente nessa ideia de máximo mínimo que se apoia essa ideia do vértice como sendo a chave para você ter um problema de maximização ou minimização. Nós sabemos que toda função ela tem o seguinte formato: ela é uma f de x, função quadrática, né, no caso. Ela é ax quadrado mais bx mais c, certo? Então o a acompanha x quadrado, o b acompanha x e o c é o independente. O vértice ele tem coordenadas dadas pela seguinte forma: a coordenada x dele é simplesmente você fazer menos b sobre 2a. Tá? Isso seria a coordenada x do vértice. E a coordenada y do vértice já é o menos delta sobre 4a. Se você não lembra do delta, o delta ele é b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, quando nós falamos de ponto máximo e ponto mínimo, o que acontece? Nós temos um valor de x que torna essa função com um valor máximo ou mínimo. Esse valor de x é o x do vértice. Então, o valor que torna a função, que faz a função retornar um valor máximo ou mínimo, é o x. E qual que é o valor máximo ou mínimo? É o y do vértice. Tá? Então, é aqui. Então, na verdade, nessa questão aqui, na letra A, nós vamos usar o menos b sobre 2a, porque ele perguntou qual que deve ser o número de camisetas vendidas para que o lucro seja máximo. Camiseta vendida é x. Então, na letra A, você usa o menos b sobre 2a. E na letra B, ele quer saber qual que é o lucro máximo, ele quer saber o L. O L máximo. O L aqui, ele é o nosso Y, tá? É o nosso F aqui, que seja. Então, no nosso caso aqui, o lucro máximo ele vai ser obtido com esse menos delta sobre 4a. Ou, se você quiser, você pega o valor que você encontrou na letra A, o valor do x, substitui na função que você acha o valor também. Ok? Então, associa essas ideias. Pega essa lei dessa função, separa direitinho quem que é o A, o B e o C e aplica essas duas fórmulas aqui. Tá? A primeira aqui do x você aplica na letra A e a segunda do y você aplica na letra B. Ok? Então, pausa para você poder concluir e depois a gente volta para finalizar. Bom, deixa eu apagar essas ideias aqui. Faltou mencionar uma coisa, né? Nessa função, o A ele é negativo, então ela tem esse jeito aqui. Ó. A concavidade é para baixo. Por isso que existe um valor máximo, ok? Ela não tem valor mínimo. Beleza. Vamos lá então, ó. Naquela nossa função, que eu vou destacar aqui, vou fazer questão de destacar. Ok. Nós temos o A é igual a menos 0,05. O B é igual a 13. E o C é igual a menos, deixa eu colocar direto aqui. O C é igual a menos 1250. Então, o que nós estamos atrás da letra A é o x do vértice, tá? E aí eu vou usar essa nomenclatura aqui. É o x do máximo, tá? Ele não é o máximo valor de x, é o x que faz o valor da função ser máximo, ok? Ele vai ser dado, então, por menos b sobre 2a. Ou seja, menos o b aqui é 13 e o a vai ficar aqui duas vezes menos 0,005.
Pessoal, esse menos aqui de baixo, se cancelam, tá? De forma que nós vamos obter 13. 2 vezes 0,005 vai ser 0,01, ok? 0,010, como você quiser. Para a gente poder resolver isso, basta tirar essa vírgula de baixo. Como nós temos duas casas, nós multiplicamos por 100. Só que eu não posso fazer só aqui embaixo. Eu tenho que fazer lá em cima também. Então vai ficar 1.300 dividido por 1. Isso aqui é igual a 1.300. Ok? Então, devem ser vendidas 1.300 camisetas. Ok? E aí depois ele pergunta qual é em reais o lucro máximo obtido pela loja. Então vamos fazer aqui o delta. O delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 13 ao quadrado, menos 4, vezes menos 0,05, faltou um zero aqui, vezes menos 1.250. Então vai ficar 3 ao quadrado, 169. Aqui nós temos uma sequência de negativos. Temos 3 negativos, então continua negativo, correto? Então vai ficar menos 4 vezes 0,5 é 0,2, tá? Então é 1.250 vezes 0,2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 1, 2. Temos uma casa, então isso aqui deu 250. Então o nosso delta aqui, ele vai ficar menos 81, tá? Aí você pensa, Thiago, então acabou a conta, deu negativo delta. Não, não, não. A conta acaba se fosse procurando raízes da função. Nós estamos atrás do lucro. O vértice, ele existe, mesmo com delta negativo. A gente para a conta porque no cálculo da raiz entra a raiz de delta, tá? Aqui no caso não, é delta sobre... é menos delta sobre 4A. Então nós queremos agora o L máximo, tá? O lucro máximo. Ele vai ser dado por menos delta sobre 4A, ou seja, é menos... Pessoal, isso aqui dá certo, será? Porque o delta não poderia dar negativo. Menos 4AC. Tá. Peraí. Aqui, pessoal, desculpa. Aqui é 25, tá? É 25 ali. Porque na verdade é 0,02, né? Quando a gente faz aqui, ó, 0,005 vezes 4, 4 vezes 5, 20, vão 2. E aqui, no caso, vai ficar 0,02. Na hora que a gente multiplica, faltou um zero. Eu fiz 0,2 aquela hora, não foi? 1.250 vezes isso mesmo. Então, pessoal, desculpa, hein? Aqui no caso, o nosso delta é 144, ok? Então aqui vai ficar menos 144, 4 vezes menos 0,005. Esse menos e menos cancela.
vai ficar 144 dividido por 0,02. Só multiplicar por 100 em cima e embaixo. Então aqui vai ficar 14.400 dividido por 2. Isso aqui é igual a 7.200. Então, o lucro máximo é de R$ 7.200. Pessoal, pequena pausa só para verificação, já retorno. Tá ok, pessoal, as contas estão corretas. Desculpa ali o engano na parte do delta lá. Realmente não fazia sentido o delta ser negativo, porque você ia ter um lucro negativo. O lucro negativo é o quê? Prejuízo. Beleza? Vamos lá então. Questão 5. Um banco financiou um lançamento imobiliário nas seguintes condições. Em janeiro, aprovou crédito para 236 pessoas. Em fevereiro, para 211. Em março, aprovou mais 186 nomes e assim por diante. Letra A. Quantas pessoas tiveram seu crédito aprovado em junho? Letra B. Quantas pessoas tiveram seu crédito aprovado em agosto? Letra C. Mantido esse padrão, determine em quantos meses esgotaram-se as aprovações de crédito. Então, quem quiser, pausa o vídeo, tente resolver e volte em seguida. Pessoal, nós temos aí uma sequência de aprovações de crédito, tá? Por número de pessoas, em que nós temos que em janeiro foram 236, em fevereiro 211, em março 186 e por aí vai. Então, se você for parar para olhar, está sendo formada uma sequência que nós temos 236, depois 211, depois 186 e assim por diante, certo? Então repara que de janeiro para fevereiro você diminuiu 25 pessoas. O mesmo acontece de fevereiro para março. Também diminuiu 25, ok? Então 25, 25 e aí nós temos mês a mês esse progresso, certo? Isso, pessoal, é o que nós chamamos de progressão aritmética, tá? É quando você tem uma sequência em que cada termo é igual ao anterior somado a uma razão. Essa razão pode ser positiva ou negativa, no nosso caso aqui ela é negativa. Então, o que acontece nessa progressão aritmética? Nós temos que o primeiro termo é 236, o segundo termo, olha, o segundo termo não, né? A razão é igual a menos 25, ok? Aí, para poder responder a letra A e a letra B, nós fazemos uso do chamado termo geral da PA, em que você tem que um determinado termo qualquer, ele pode ser escrito em função do primeiro, em que, olha só, a ideia é que nós temos uma sequência A1, A2, A3, A4 e por aí vai, de forma que aqui nós temos, ó, do A1 para o A2 você soma uma razão, do A2 para o A3 é outra razão, do A3 para o A4 é mais uma razão, e se você considerar a partir do A1 para o A3 são duas razões, do A1 para o A4 são três razões, ou seja, é sempre uma unidade a menos. Se você quer sair do 1 para o 4, são três razões. Se você quer sair do 1 para o 5, são quatro razões. Então, se você quer sair do 1 para o N, são N menos 1 razões. Então, é isso que a gente vai usar.
você pega essa expressão, substitui o A1 por 236, a razão por R, resolve o que tem para resolver e aí você vai obter uma fórmula que te dá qualquer termo daquela função, daquela sequência, né? Então aqui nós queremos junho, então nós queremos o A6. Aqui nós queremos agosto, então nós queremos o A8. E aí o que acontece? Na letra C ele pede mantido esse padrão. Em quantos meses vai se esgotar? É só você pegar o termo geral. Você quer saber em qual mês que isso aqui vai ser zero, certo? Beleza? Vamos lá então. Se você quiser, pausa o vídeo para tentar resolver, depois volte que a gente vai concluir a questão. Ok. Deixa eu dar uma apagada em algumas coisas aqui. Tá, depois eu apago ali embaixo. Então a gente viu que nós tínhamos uma sequência, tá? Era uma PA, que o primeiro termo é 236 e a razão é menos 25, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos ter que o nosso primeiro termo é esse aqui. Então, o nosso termo geral, o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, o AN vai ser 236 mais N menos 1 vezes menos 25. Certo? Então, o nosso AN vai ser dado por 236. Vamos fazer uma distributiva aqui, ó. Menos 25 vezes N é menos 25N. Menos 25 vezes menos 1, mais 25. Então, o nosso AN é 236 mais 25, são 261, certo? Menos 25N. Esse é o termo geral da nossa função, da nossa sequência, né? Então, de novo, se eu quero junho, eu estou atrás do A6. Então, o A6 ele vai ser igual ao 261 menos 25 vezes 6. É só trocar o N por 6, certo? Então, o nosso A6 é 261 menos 150, ou seja, o nosso A6 ele é igual a 111. Então, no mês de junho, vão ser aprovadas 111 pessoas, tá? O crédito de 111 pessoas, ok? Na letra B, a gente quer o A8, que a gente quer agosto. Então, é só pegar aquele termo geral e fazer A8. Então, o nosso A8 é 261 menos 25 vezes 8, tá? Então, o nosso A8 é 261 menos 200. O nosso A8 vai ser igual a 61. E aí a pergunta que ele faz é em quantos meses vai esgotar essas aprovações. Então nós queremos o AN igual a zero. Pessoal, repara que assim, nem precisa tanto usar isso, porque dá para até fazer na mão, porque o A8 é 61, certo? Então, se você olhar por ali, eu vou até fazer a parte aqui, ó. Se o A8 é 61, o A9 é 61 menos 25, certo? Isso aqui vai ser igual a 36. O A10 vai ser o 36 menos 25. Isso aqui vai ser igual a 11.
E o A11 vai ter que ser o 11. Aqui quebra a sequência porque só tem mais 11 para fazer. Não dá para você aprovar negativo. Então, em novembro acaba, tá? Em novembro você já quebra a sequência e você consegue fazer só 11. Vamos ver como é que a gente faz isso com a questão do termo geral. Então, nós queremos fazer o AN igual a zero, ou seja, o 261 menos 25N tem que ser igual a zero. Isso implica que o 25N é igual ao 261, então o N tem que ser igual a 261 sobre 25, correto? Se a gente fizer essa conta, 261 dividido por 25, 26 por 25 vai dar 1 e sobra 1, 11 por 25 dá 0, para continuar a conta 110 e aqui vírgula, 110 por 25 vai dar 4, e enfim, vai sobrar 10 aqui, e aqui vai ser isso aqui, vai ser 10,44, ok? É isso mesmo? Acho que é, né? Bom, enfim, 10,44. Então, pessoal, foi após 10 meses. Então, quer dizer que isso aqui ocorre, o fim ocorre durante o 11º mês. Isso porque deu 10 e pouco. Então, até 10 funciona. Então, antes de completar 11, ele acaba, certo? Então, ou seja, se esgota em novembro, né? Novembro é mês 11. Tudo bem? Então, deu 10,44. Então, durante o 11º mês, antes de completar 11, acabou. Então, é novembro e confirma o que nós fizemos no cantinho de rascunho ali. Beleza? Questão 6. Na tabela a seguir, encontramos a variação, valorização, desvalorização, percentual mensal do valor da ação de uma empresa comercializada na Bolsa de Valores. Então temos aí os meses de março, abril, maio. Em março rendeu mais 8%, em abril rendeu mais 2,5%, em maio teve uma queda de 3%. Letra A. Sabendo que no início de março a ação valia R$ 25,00, determine o seu valor ao final de maio. Letra B. Qual é a variação percentual do valor da ação nesse período? Então, se você acha que você consegue resolver, pausa o vídeo e retorna em seguida. Bom, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um investimento de uma ação de R$ 25,00 e ela vai sofrendo reajustes de valorização, desvalorização de mês a mês. Então, no primeiro mês, ela valorizou 8%, no segundo mês, 2,5%, e no terceiro mês, ela caiu 3%. Então, ela vai sofrer 3 reajustes. E aí é que tá. Qual que é o melhor jeito de resolver essa questão? Você pode fazer uma coisa mês a mês, tá? Então você pode chegar aqui e falar o seguinte: bom, em março, como ela teve um aumento de 8%, se eu tinha 100% e isso me deu um aumento de 8%, eu cheguei então em 108%, certo? Isso é o mesmo que o porcento, quer dizer que é por 100. Então é 108 por 100. Se eu transformar isso em decimal, eu tenho 2 zeros, então eu vou colocar 2 casas depois da vírgula. Isso aqui é o chamado fator de aumento,
tá? Então para você calcular um aumento de 8%, você multiplica o valor por 1,08, correto? E aí você faz isso para o restante. Em abril, nós tivemos um aumento de 2,5%. Ou seja, é 100% mais 2,5%. Isso aqui vai te dar 102,5%. Que aí, seguindo os mesmos passos, isso aqui vai ser 102,5 sobre 100. Eu vou acrescentar duas casas depois da vírgula, vai ficar 1,025. O 5 continua. Então são duas casas além do 5. Esse é o fator de aumento de 2,5%. E depois você chega em maio, você tem uma queda de 3%, ou seja, é 100% menos 3%. Isso aqui vai te dar, então, 97%, correto? Então, isso aqui vai ser 97 por 100, duas casas, vai ser, então, 0,97. Isso aqui é um fator de desconto. E aí, o que acontece com o seu dinheiro? Você tinha ali, isso aqui já vai te ajudar a responder as duas questões. Eu já estou te adiantando uma coisa. Você tinha o dinheiro aplicado no início de março, que era R$ 25, certo? E você aumentou 8%, ou seja, você vai ficar então com 25 vezes 1,08. Você pega esse dinheiro, reaplica, deixa ele aplicado, e ele vai sofrer um novo reajuste. Então, esse valor que você tinha, ele vai ser multiplicado por 1,025. Então, aqui já te dá o de abril. Se você deixar aplicado, ele vai render de novo, só que infelizmente ele te deu um retorno de 0,97. Então, aqui você consegue obter o seu valor. E quando ele pergunta qual foi a variação percentual, nós podemos fazer justamente essa multiplicação desses fatores, porque o fator de correção no final foi 1,08 vezes 1,025 vezes o 0,97. Você vê quanto que deu essa variação e aí você converte depois de volta para a porcentagem, certo? Bom, então é isso. Praticamente entreguei a questão. Então conclua, tá? Pode abrir a calculadora sem problema, que essas contas são enjoadas. E conclui a questão que eu já volto. Bom, vamos concluir aqui então, ó. Vou abrir a nossa amiga calculadora. Nós temos ali então. Eu já vou até responder a letra B primeiro. A letra B não, né? Não, pode ser, ó. 1,08, que é o fator do primeiro mês, do mês de março, vezes 1,025, que é o fator do segundo mês, vezes 0,97. Então, o que nós obtivemos aqui, deixa eu dar um igual aqui, deixa eu anotar maior para depois anotar ali, 1,07379, tá? Isso daqui multiplicado por 25, que era o valor da ação, vai retornar para a gente 26,844475. Vamos fechar a calculadora. Vamos abrir aqui de novo. Então, olha só. A ação, depois desses 3 meses, como isso aqui é dinheiro, eu tenho que fazer o corte aqui, ó. O 4, ele está mais perto do 0 do que do 10. Então, a gente vai para baixo, né? Vai ficar, então, com... Vou colocar o cifrão aqui. 26,84.
Então, esse é o valor da ação após os 3 meses. Então, ela foi de R$ 25,00 para R$ 26,84. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a resposta, colocar aqui, né, com R cifrão, vai ser 26,84, que é aproximado, né, pessoal? Se você quiser saber mês a mês, você faz a conta separada. Você multiplica 25 por 1,08. Vamos fazer esse exercício. Você tem aqui 25, sofreu um aumento de 8%. Então ele foi para 27, certo? Então R$ 27,00. Aí sofreu um aumento de 2,5%. Foi ali para 27,675. Chegou o dinheiro e sofreu uma queda de 3%. E aí chega naquele valor que a gente obteve aquela hora. Ok? Então você consegue o progresso mês a mês fazendo essas contas. E aí, nós chegamos também, e eu vou anotar aqui, que quando a gente multiplica aqueles fatores, nós obtemos 1,07379. Isso daqui, pessoal, em questão de fração, fração com denominador 100, eu vou andar duas casas, tá? Então vai ser 107,379. Isso aqui corresponde então a 107,379%. Isso aqui te dá um aumento de quanto? Se eu tirar 100%, é um aumento de 7,379%. Ok? Então, no fim, a sua ação ela valorizou. Vamos fazer isso aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente pega o 25 e nós colocamos mais 7,379%. Olha lá, é o mesmo valor. Ok? Então, aquelas 3 operações, o que acontece? A gente fez operação mês a mês, tá? Então a gente fez uma operação de aumento de 8%, uma de aumento de 2,5% e uma de queda de 3%. Isso é o equivalente a você fazer uma única operação de aumento de 7,379%, a mesma coisa. Então, essa ideia de usar os fatores de aumento e de desconto é útil porque você substitui a sua conta, que seria gigante, por uma só, ok? Então, ao invés de fazer 3 operações, você faz só uma, beleza? Você não precisa fazer mês a mês. 1h08 de aula. Faltam as 2 questões de geometria. Questão 7. Para medir a largura x de um rio, foi utilizado o esquema abaixo. Nessas condições, obteve-se que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC. Determine então a largura x do rio. Se você acha que é capaz de fazer, pause o vídeo e retorne em seguida. Bom, pessoal, questão de semelhança de triângulo. Vou desenhar aqui por cima o triângulo. Então nós temos esse triângulo EDC. Que eu vou transportar para cá. Ele tem as marquinhas ali, ó, dos ângulos. Aqui está uma marquinha. Lá em cima estão 2 e aqui embaixo estão 3. Ele tem uma medida aqui que é x, que é o que ele está querendo, né, que é a largura do rio. E tem uma outra medida aqui que é de 300 metros. E nós temos também outro triângulo, que é o triângulo ABC.
passar ele para cá. Ele tem as medidas aqui, o ângulo é um tracinho, aqui são 3 e aqui são 2, tá? Nós temos a medida aqui que é 36 metros e aqui nós temos 60 metros, ok? E aí eu vou trocar essas marcações por cor aqui, tá? Vou só reforçar na verdade. Então, aqui nós temos esse ângulo, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui, tá? O ângulo lá de cima, que está com duas marcações, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui de baixo. E por fim, esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que aquele ângulo de cima lá. Pessoal, os triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, você consegue montar a proporção entre lados homólogos, tá? Os lados correspondentes. Então, repara que o que está em jogo aqui é esse lado x, que está oposto ao ângulo de um tracinho, que eu fiz de verde aqui, né? E também temos o 300 metros, que está oposto às nossas 3 marquinhas, que eu pintei de amarelo. Repara que no outro triângulo, nós temos justamente as medidas desses lados homólogos, correto? De forma que eu posso montar a seguinte proporção. A proporção, ela é uma igualdade entre razões, correto? Na primeira razão, eu vou colocar o verde com verde, um tracinho com um tracinho. Então vai ficar... Aliás, nem colocar assim não, vou colocar em cima, né? Em cima eu vou colocar o de um tracinho. Então, nesse triângulo eu tenho x, no outro triângulo eu tenho 60. Então fica x sobre 60. No embaixo eu vou colocar o que está com 3 tracinhos, amarelo. Então eu vou colocar o 300 e no outro eu vou colocar o 36. Então essa é a proporção que a gente tem que montar. Deixa eu só colocar isso aqui mais pro lado, que ficou meio desalinhado ali. Ok? Então é isso que a gente tem que fazer. Pausa o vídeo, conclua e retorne aqui. Bom, a primeira coisa que eu aconselho é que a gente divida isso daqui por 12. E aí a gente vai obter 60 por 12 são 5, 36 por 12 são 3. Então a gente vai pegar o x sobre 300 e vai igualar aos 5 terços, tá? Isso aqui facilita a nossa conta depois no final, a conta fica menor, tá? Então deixa eu reescrever aqui. Vai ficar x sobre 300 é igual a 5 sobre 3. Multiplicação cruzada, só que eu vou cruzar só de um lado para deixar o x isolado. Vai ficar então x é igual a 300 vezes 5 sobre 3. Posso dividir o 300 por 3. Vou nem fazer assim não, vou só destacar essa divisão. Então o nosso x, 300 por 3 é 100. O nosso x é 100 vezes 5. Então o x é igual a 500 metros. Então é essa que é a largura daquele rio, ok? Então é 300 metros. 500 metros, desculpa. Deixa eu só verificar e já retorno. Tá correto, pessoal. Tudo bem? Tranquilo sim?
Então, né, nesse tipo de questão é importante você saber associar o ângulo com o lado oposto para poder fazer a comparação certa de um triângulo com o outro, tá? É útil também você redesenhar o triângulo girando a figura, mas só de você fazer a associação correta entre os ângulos opostos já está ótimo, ok? Vamos agora com a última questão. Questão 8. Um barco parte do ponto A em uma das margens de um rio e segue rumo a outra margem numa direção que forma um ângulo de 120 graus com a margem de onde partiu. Sabendo que a largura do rio é de 60 metros, qual foi a distância AB percorrida pelo barco para ir de uma margem à outra? Pause o vídeo, tente resolver e retorne em seguida. Bom, pessoal, o que ele está pedindo para a gente, eu vou até trocar a minha caneta aqui. Ele quer saber, deu várias informações, o que ele está querendo saber mesmo é quanto que mede isso aqui, ó. Que foi o caminho que o barco fez, tá? Ele quer saber quanto que mede. Então, se ele quer saber quanto que mede isso, você já saiba que isso aqui é igual a x, correto? A largura do rio é igual a 60, tá escrito ali na figura, tá? Então, você sabe quanto que você tem de uma margem a outra. Então, nós sabemos que aqui mede 60. Então, tanto faz, tá lá do outro lado, mas eu posso trazer para cá. E repara que essa distância, as margens são paralelas, né, pelo desenho ali. Então, isso aqui acaba sendo formado um ângulo de 90 graus, correto? Então, eu tenho um triângulo retângulo ali. E a questão é, o que eu faço com esse 120 graus? Pessoal, repara que esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo, é um ângulo raso, ele mede 180 graus, certo? De forma que se eu já tenho 120, sobra quanto aqui para dentro? 60. Então é isso que eu tenho que fazer. Deixa eu apagar isso tudo aqui para eu unificar e fazer só um triângulo, tá? Então olha só. Vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Espera aí, selecionar a ferramenta. Nós temos isso aqui. Podemos descer aqui e fechar aqui. Ok. Então, ó, o que nós vamos usar é esse triângulo aqui, ó. Correto? O que nós temos nesse triângulo de elementos para a gente poder fazer as contas? Nós queremos o AB aqui que mede x, nós queremos essa medida. Nós sabemos que essa medida aqui é de 60 metros, o ângulo é reto e o outro ângulo ele é de 60. Então é esse triângulo que você vai usar. Aí vamos fazer um lembrete do triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele tem hipotenusa e tem catetos. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa está aqui, ó, ok? Os nossos catetos são os dois lados. Então aqui nós temos cateto e aqui nós também temos cateto. Quando você bota um ângulo ali, o que acontece? Você fixa uma posição para os catetos. O cateto que está oposto ao ângulo, no lado contrário, ele vai ser o cateto oposto. O cateto que forma um lado do ângulo, ele é o cateto adjacente. E aí nós conseguimos relacionar ângulos com catetos e hipotenusa, através de três razões. Nós temos o seno, nós temos o cosseno e nós também temos a tangente. O seno e o cosseno são razões que envolvem a hipotenusa. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente.
certo? E aí, se a gente for olhar aqui, o que está envolvido na nossa questão é o x, que é a hipotenusa, e o 60, que é o cateto oposto. Não é cateto oposto e hipotenusa. Então, nessa questão, eu preciso do seno, tá? E vai ser o seno de qual ângulo? De 60. Nós temos valores tabelados para seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? São o de 30, o de 45 e o de 60. E aí a gente tem macetinhos para poder calcular, poder montar essa tabela. Então vamos colocar aqui, ó, seno, cosseno, tangente. 30, 45 e 60. Então, entre os truques para a gente poder decorar, tem musiquinha da Xuxa, tem musiquinha do Natal. Mas eu não sei, hoje eu não estou no clima de cantar. Se você quer saber uma musiquinha, você vai no vídeo da semana 4, se eu não me engano. É, semana 4, com certeza. E você vai ver que lá tem a musiquinha, tá bom? Mas a ideia aqui é a gente fazer na linha do seno, né? 1, 2, 3. Aí no cosseno, 3, 2, 1. E aí você coloca tudo sobre 2. E aí depois você coloca a raiz no 3 e no 2. No 1 não precisa porque a raiz de 1 é o próprio 1. Aí na tangente é um pouquinho diferente. É raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então a gente está atrás aqui no caso do seno de 60 que a gente vai usar aqui. Então você quer seno e você quer o 60, ou seja, você vai usar a raiz de 3 sobre 2. E aí você usa aquela relação e termina a questão, ok? Então pausa o vídeo, tenta concluir e retorna para a gente poder finalizar. Bom, deixa eu dar uma boa arrumada. Eu vou pausar para poder dar uma arrumada, pera aí. Bom, dei uma boa arrumada aqui, apaguei muita coisa e montei uma tabelinha mais ou menos ali, tá? Então nós vamos usar o seno de 60, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Ok? Então vamos lá, ó. Seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é 60, sobre a hipotenusa, que é x. De acordo com a tabela, isso daqui dá pra gente o quê? O valor de raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2, certo? Multiplicação cruzada, a gente vai obter x raiz de 3 é igual a 120, certo? Então, o x é igual a 120 dividido por raiz de 3. A gente não pode deixar a raiz de 3 embaixo. Geralmente a gente não deixa, né? Então você multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então, basicamente é a raiz vai para cima e o radical sai de baixo. Então o nosso x aqui, ele vai ser igual a de 120 por 3 aqui, né? É igual a 40 raiz de 3. Se a gente usar a raiz de 3 como 1,73, esse nosso valor aqui é 1,73 vezes 40, zero aqui, 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 7, 21, aliás, vai 1 não, vai 1, né, peraí. Peraí, pessoal, de novo, ó, deixa eu começar porque eu fiz lenha aqui. Então esse zero você abaixa, 4 vezes 3, 12, vai 1.
4 vezes 7 é 28, com 1, 29. Vão 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Tem duas casas, bota duas casas. Isso aqui vai ser igual a 69,2 metros. Então isso aqui seria a distância que o barco percorreu. Vamos só conferir aqui. Então nós fizemos 40 vezes a raiz de 3. Tá mais perto, na verdade, né, do 3, né? 69,28, 69,3, né? Mas a gente usou a ideia do 1,73. Pera aí. Raiz de 3, 1,73, Mas tudo bem, é questão só do... Vai dar esse erro aí, né? Mas não tem tanto problema. Não pediu para usar nada aqui, né? Você poderia até deixar a resposta como sendo 40 raiz de 3 metros, que não foi informada a raiz, tá? Então essa é questão de aproximação, tá, pessoal? Foi 10 centímetros de diferença, então é um erro até que pequeno relativamente, ok? Bom, pessoal, falei muito hoje, mas era importante para dar esse encerramento pro patch 1 aí, né? Então hoje já é dia 10, tá? Tanto no dia da gravação quanto no dia que saiu o vídeo. Então eu tô gravando exatamente hoje. Hoje está iniciando aí o volume 2. E a minha ideia é fazer vídeos mais frequentes. É fazer vídeo, quem sabe, toda semana. Não deixar tudo pro final, igual eu deixei no volume 1. Então, se você gostou disso, eu gostei. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Compartilhe com os amigos. Passe conhecimento para frente. Aguardo vocês na próxima. Valeu!